De todo o mal, de todo o pecado. E Deus já me colocou em situações bem complicadas, no meio de gente grande, de outras pessoas, de outras situações, e o Senhor me livrou. Aleluia. Glória a Deus. E eu muitas vezes fui lesado, passado para trás, e me fizeram muitas coisas, não é? Mas me mantive pedindo misericórdia ao Senhor e me aquietando aos braços do Senhor. Se não fosse isso, teria feito coisas estranhas e pecados escandalosos contra Cristo e contra os irmãos. Exercitar a fé. Se alguém verdadeiramente te joga um dardo inflamado, uma palavra, qualquer coisa para te ofender ou te atacar, use o escudo. Use o escudo. Exercite a fé. E o escudo é o que Paulo falou? Escudo da fé. Mas como que isso funciona? Porque às vezes nós lemos, mas não compreendemos perfeitamente como que a fé torna-se um escudo. Só quando você usa. Eu posso ter um escudo e simplesmente o escudo está guardado, né, Fabiana? Está vendo, irmã? E aí, Arnaldo? Quando alguém se levanta no seu trabalho, Arnaldo, começa a falar qualquer coisa, dá vontade de dar uma resposta dura, mas aí vocês usam o escudo da fé. Como que eu posso usar o escudo da fé? Bom, por exemplo, o Arnaldo trabalha em determinado lugar e de repente vem um funcionário novo achando que é o tal, ele tem uma responsabilidade gerenciando a sua parte onde ele trabalha, mas um funcionário novo olha assim, vê Arnaldo com cara de criança, já é vovô, essa cara de criança, e acha que pode ser superior ao irmão. Arnaldo, ao invés de dar uma dura e mostrar para ele quem manda no pedaço, vamos dizer assim, Arnaldo vai orar ao Senhor, porque ele já sabe que o diabo está ali tentando aquela pessoa na sua fraqueza para causar no Arnaldo um efeito de pecado, para ver se incita ele a pecar. Mas pela fé, Arnaldo crê que ele vai orar por aqueles que perseguem, porque ele leu isso na palavra. Então ele vai exercitar. Foi o que eu falei para Miguel. Vai, Miguel? Cadê o Miguel? Miguel. Você está orando, Miguel? Por aqueles meninos que quer disputar quem é mais forte? Está orando por eles? Ora. Aquilo que eu te falei, lembra que eu te falei ali, que eu conversei contigo? Ora por aqueles que te perseguem. Fala, Arnaldo. Já foi vários, pastor. Vários. Hã? Vários. E o que você fez? Orei. Orou. E o que aconteceu com alguns deles? Foram mandados embora, sem Arnaldo fazer nada. Fé é isso. Fé não é você mostrar para o indivíduo quem você é, mas você vai para os pés do Senhor, porque tem situações que você não pode agir. Então você deve exercitar a sua fé e aguardar o momento. O problema é que nós queremos resolver as coisas rapidamente, e por isso não somos persistentes em exercitar aquilo que dizemos que temos fé. Fé é uma arma, um escudo, uma ferramenta. Mas se eu tiver ela só aqui, ou talvez aqui, e não tiver ela na ação, acabou. Foi isso que Tiago disse. Se alguém me der convosco, tendo necessidade das coisas cotidianas, e vós orar e dizer: ó irmão, ide em paz, aquentai-vos, né, fartai-vos, Deus te abençoe, e não dê as coisas necessárias estando nas tuas mãos, porventura a fé sem as obras não é morta. Você tem que crer que você vai estender as mãos, Deus vai te retribuir, e que você está cumprindo a palavra. Não que minha dispensa ficar vazia, fique vazia sua dispensa, porque você, dando ao Senhor, Deus vai multiplicar sua panela. A qualquer um desses pequeninos que vocês fizerem, vocês fazem ali. Isso é fé. Não, Senhor, eu creio nisso. Aquela mulher serêptica, ela creu. Ela creu. Mas a crença dela não ficou somente numa fé vazia. Ela foi e agiu.
o homem de Deus falou, está falado. Ela pegou logo o restinho que tinha, vou fazer com o homem de Deus primeiro. Esse homem é um homem de Deus. E ela fez, ela trouxe. Primeiro teve aquele pedacinho, quando ela voltou, ai meu Deus, aleluia, minha panela está cheia, minha botija está cheia, azeite e trigo, aleluia. E cada vez que tirava para fazer todos os dias, aquilo nascia, né? Engraçado, né? O trigo nascia dentro da panela, já nascia moído. Azeitona também, conhecia o pé de azeitona dentro da botija, já deixando lá o óleo já jorrando. Que coisa maravilhosa. Mas isso é fé. A mente, então, nossa mente, ela às vezes fica sobrecarregada. Quando você vem do trabalho, por exemplo, os varões geralmente, ou as mulheres que saem para trabalhar, geralmente voltam carregados. Geralmente voltam carregados. Não diga que é santo que não fala que isso não acontece, é mentira. Volta carregado. E às vezes você não percebe que o diabo te atacou o dia todo com o pensamento, conversou com um ímpio, conversou com outro ímpio deu uma gargalhada, fez uma brincadeira contigo, contou uma piada, você vem carregado, principalmente se absorveu aquelas coisas. Quando chega em casa, se não vigiar, vai entrar em comunhão com o diabo na televisão e fazer outras coisas com que você foi instruído durante o dia, ou descarregar sobre a mulher ou no filho que estiver fazendo alguma bagunça, qualquer coisa de casa. Sabe por quê? Sua mente. Eu já exercitei muito a minha mente sobre isso, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Não sabia que estava na Bíblia. Minha mãe dizia, quando seu pai chegar em casa, vocês não contam nada para o seu pai. Deixa ele tomar banho, jantar, depois eu converso com ele. Minha mãe, sem ter o conhecimento da Bíblia, mesmo eu sabia que ela não conhecia isso. E eu sei. Mas ela tinha a prática de algo que está escrito. Tem irmãos que conhecem a Bíblia de capa a capa, ficam aí disputando conosco na internet, no meio da rua, e falam, e citam, falam bonito, mas não tem prática. Prefiro conhecer 10 pontos aqui na Bíblia e cumprir todos eles, do que conhecer a Bíblia de capa a capa e a metade eu não cumpro. O que adianta? Então é melhor obedecer do que conhecer. Conhecer é bom, mas é bem melhor obedecer do que conhecer. O bom é fazer. E assim nós cumprimos. Meu pai chegava à vontade de contar o problema. Pai, fulano fez contra mim. Pai, não sei o que me bateu. Ao invés de falarmos isso, nós ficávamos calados. Minha mãe olhava para nós e mandava nós calar. Perfeito. Perfeito. Hoje eu entendo. O homem chega em casa cansado. A mente sobrecarregada. Fisicamente, dependendo do trabalho, estafado, já cansado, suado, com fome, faminto, querendo descansar. Chega em casa, a criançada vem em cima e descascando os problemas que tiveram durante o dia. Só o chefe da família. É uma sabedoria. Outra sabedoria é na hora do almoço, na hora da janta, não falar em problema nenhum na roda da mesa. Isso eu aprendi lendo um livro. Que a hora da comida, do alimento, não é hora de contar problema, para que não afete a mente de alguém e tenha um resultado ruim no organismo da pessoa, porque o organismo trabalha junto com a mente, ele é comandado por aqui. Uma pessoa que come com problema na mente, pensando em maldade, ou pensando em problema, ele não se alimenta. Ele enche a barriga, mas não se alimenta. A ciência sabe disso. Eu estou falando coisa para vocês, não que eu estou inventando. A ciência explica isso. É que, como eu falei para a doutora que tratou dos dentes essa semana, que eu gosto de examinar e eu gosto de pesquisar algumas coisas e me informar de coisas que ajudam a compreensão das coisas de Deus. É por isso que o momento de louvar a Deus, ao invés de chegar aqui na igreja e ficar de cabeça baixa, pensando bobagem lá fora, louve, abre sua boca, dê um glória a Deus, diga-se Senhor, aleluia, eu estou aqui junto dos meus irmãos, da família, esquece das coisas que para trás ficam, foi isso que Paulo disse. E é que, esquecendo, procura esquecer das coisas que ficam para trás, para sair para frente. Hoje no almoço eu não consegui comer uma carne. Será que amanhã na hora do almoço? Esquece, você já passou, amanhã é outro dia. Pensamentos viciosos. Vício de pensar a mesma coisa tem estragado muita gente. Deus
não castiga a humanidade porque ele percebeu que o coração do homem só vivia pensando coisa má, ruim, destruição, maldade, arrumar dinheiro, lesar os outros, mentir, roubar, defraudar, matar, adulterar e um monte de obras da carne. Precisava uma intervenção. Deus faz isso. Quando vê que a igreja está muito cheia de pensamentos ruins, Deus usa um pastor ou outra pessoa para falar: você precisa limpar a mente, você precisa descarregar essas coisas e pensar em coisas boas, pensar na palavra. Mas por que o diabo faz isso? Para te ocupar. Por isso que o nome se dá de pré-ocupação. Você está pré-ocupado, ocupado antecipadamente. Satanás, ele é apto em fazer isso, porque ele é tentador. Ele sabe que ocupando vocês com pensamentos ruins, com problemas, vocês não gozam a alegria com Deus e não têm uma comunhão com o Senhor. Tem pessoa que chega a um ponto de ficar perturbado, ninguém consegue ajudá-lo mais. Problema grave, por exemplo, entre as pessoas são problemas familiares. Criança que é muito apegada com pai e mãe sofre muito, e pai e mãe que é muito apegado demais com os filhos sofrem muito quando esses faltam. Ou quando a pessoa espera só o amor da família, ele não goza o amor que as outras pessoas têm com ele, ele só fica na cobrança dentro dele mesmo, aquele complexo interior familiar. Isso é um pensamento que já está dentro do coração e se tornou vício. Isso aborrece a Deus, porque a pessoa aprende e não põe em prática. Vamos ler lá no livro de Provérbios 6. Provérbios 6 fala sobre isso. 7 coisas que aborrecem ao Senhor. Provérbios 6, versículo 16 em diante, que diz: estas 6 coisas aborrecem, entristecem, aborrecem o Senhor. Aborrecem o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. A 7ª é uma abominação. Vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os seus irmãos. Essa 7ª aqui é a coisa mais abominável. Mas como estamos falando sobre pensamento, aqui uma das coisas que aborrece o Senhor é pensamento vicioso. Vício de pensar a mesma coisa torna-se vício. Mas você vem à igreja, você canta, você louva, os irmãos participam, as pessoas vêm, mas muitas pessoas não conseguem então exercitar a mente. Então precisamos estudar. Eu preciso falar mais sobre isso. Eu preciso falar para que as pessoas sejam libertas dos dardos inflamados do maligno, de serem cativas através de pensamentos que surgem. E o diabo faz surgir um monte de probleminhas para infectar sua mente e o teu coração, te ocupando em problemas que são apenas como se fosse uma ilusão, uma vaidade que não existe. Mas o diabo faz uma coisa se tornar um problema gravíssimo na sua vida, só porque o teu coração, o teu pensamento torna uma coisa assim deste tamanho. Então te tenta. Mas quando você começa a exercitar a tua mente nas coisas de Deus, essas coisas vão ficando para trás, como Paulo disse. Você não consegue driblá-las, consegue passar por elas. Alguém te ofende, te faltou uma coisa, uma pessoa não te cumprimentou durante um breve momento que você passou por ela, virou o seu rosto. Não fique se sentindo mal com aquilo, não. Entrega nas mãos do Senhor. Olha assim, pobre coitado. O diabo usou ele para não falar comigo hoje. Pobre coitado. Senhor, tem misericórdia dessa alma. Olha dessa forma. Agora, se você olhar dessa forma, poxa, tá vendo? Mentira, ele falou comigo, virou a cara. Pronto, derrotado. O diabo te derrotou. A pessoa se sente ofendido porque a sua mente lhe deu uma comunicação errada. Está vendo? A pessoa te desprezou. Não
Não pense mal com mal. Não maquie, não. É isso mesmo, eu sei. Eu sei que é isso mesmo. Tem pessoas que ainda insistem em confirmar com as suas palavras o que sua mente pensou. Por que Jesus disse assim: aquele que não for como uma criança não entrar no reino do céu? A criança, ela tem um probleminha aqui agora, daqui a pouco ela esquece. Ela quer brincar de novo, ela rindo. Ainda mais tirar um pirulitozinho, uma balinha, todo mundo de bem novamente. O adulto não, o adulto mantém aquela barreira, aquela maldade da sua mente. Precisamos exercitar. O pensamento vicioso tem estragado muitas pessoas. Tem gente que passa anos e mais anos pensando a mesma coisa, cobrando da família, cobrando de esposa, passa anos com aquele pensamento, e o diabo dominando a pessoa. A pessoa não está possessa, como eu disse, endemoniada, mas está amarrada nas mãos de Satanás, só porque os seus pensamentos são cativos na mão do diabo. Nós temos que pegar os nossos pensamentos e cativá-los, prendê-los, cativá-los no Senhor. Sabe como fazer isso? Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículo 5, que diz: destruindo os conselhos, destruindo os conselhos, cuidado com os conselhos que te dão, destrói aqueles que não são de Deus, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja o que for, seja de onde vier a fonte, destrói. Mas como? Vamos lá. Que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, ou pensamento, ou ideias, a obediência a Cristo. O que os irmãos entendem? Levar o entendimento à obediência a Cristo. O que os irmãos assim entendem? Podem falar, irmãos. Justamente, qualquer conselho contra a verdade, qualquer pensamento, qualquer entendimento que vier na sua cabeça, você faz um exame. Se está fora da palavra, aquilo tudo vai ser desfeito, porque você vai ter consciência de que você está na presença do Senhor. Tudo que se levanta, você leva a obediência a Cristo. Está em obediência? Esse entendimento está em obediência? Esse pensamento está em obediência? Essa altivez, esse conselho está em obediência à palavra? Não, então já era. Não dou ouvido, isso não vai me afetar nunca. E nem vou aceitar isso ou aquilo. Então o que acontece? A palavra do Senhor nos ensina a combater, leva a obediência a Cristo. Agora, você teve um pensamento, viu o que você anda fazendo, viu o que você falou, uma coisa que surge na sua mente, aí você faz um exame, eu falei realmente algo que não agradou o Senhor para uma pessoa. O que você vai fazer? Leva cativo a obediência a Cristo, vai nos pés do Senhor, pede perdão a Deus, faz o conserto. Aleluia. É isso, você está livre do diabo. E se o diabo quer falar de novo, Satanás, sai daqui porque eu já pedi perdão ao Senhor. E se for necessário falar com a pessoa, para que se foi algo que ofendeu demais, você vai lá, olha, desculpa, aquela palavra não foi boa, em nome do Senhor Jesus, amém. Se dali em diante tua consciência continuar te acusando de Satanás, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, porque eu fui aos pés do Senhor e o Senhor já me perdoou. Aleluia! Glória a Deus! Levando todo o pensamento, todo o entendimento à obediência a Cristo, não? Então será vingada toda a desobediência quando cumprir a nossa obediência. É isso aí. O versículo 6 fala isso lá em 2 Coríntios 10, 6. Vocês podem emendar ali, vocês vão observar que quando ele termina de falar, não é, que nós devemos levar todo o entendimento à obediência a Cristo, ele diz: e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Se o diabo tentou a
que põe em prática a fé. Como? A fé é isso aqui. Você acredita nesse versículo? Então, quando qualquer coisa vier te tirar do caminho, te dar um conselho mau ou pensamento ruim, vai à obediência a Cristo. Quer ver uma coisa? Abre Provérbios 28, 4 aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lute, irmãos. Lute com a palavra. Ela é a espada na tua mão. Aleluia. Eu falei Provérbios 28, 4. Ah, glória. Obrigado. Está marcadinho aqui. Posso falar? Está escrito. Amém. Os que deixam a lei. Olha, leiam, pensem no que vocês estão lendo. Meditem, por favor. Vocês verão algo glorioso aqui. Olha, os que deixam a lei louvam, louvam o ímpio. O diabo. O ímpio aqui, irmão, é o diabo, tá? E os seus adeptos. Quando você deixa a lei de Deus, os lá de fora batem palma. Aí vem tomar um azeite comigo, rapaz. Poxa, vamos aqui, rapaz. Você saiu daquele fanatismo? Mas é o diabo ali falando. Se você deixar a lei, eu faço para o Miguel. Se fizer uma coisa errada, estará louvando ao diabo. Se você deixar a palavra, você estará honrando, dando glória para o inimigo. Não, eu não gosto do diabo não, e nem sirvo ao diabo, não tem problema, mas Jesus diz que quem não agrada um, desagrada o outro. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou a Deus, ou as riquezas, ou ao diabo. Uma fonte de água não sai duas águas ao mesmo tempo. Você tira a água de uma fonte, dá um gole, água boa, dá outro gole, água da amarga. Não existe isso. Ou é boa, ou é ruim. Então, se nós deixarmos a lei de Deus, tem muitas coisas na palavra que eu não estou mais fazendo, não, sabe? Eu estou achando que não há necessidade. Você não está servindo a Deus, está servindo ao diabo, mesmo dentro da igreja. Não, mas eu faço algumas coisas para Deus. Deus não aceita metade. A Bíblia diz que nós transgredimos um dos mandamentos, já fizemos culpado dos outros. Tem coisa que te torna tão culpado que as outras coisas que você faz para Deus não tem valor nenhum. Nenhum. Por que as pessoas vão reivindicar no dia do juízo? Senhor, mas então vamos para os seus demônios. Eu fiz maravilha e profetizei, Senhor. Estarão ali gemendo, e estarão num horror terrível. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Errei em algo. Eu pratiquei uma iniquidade que manchou todas aquelas outras coisas que supostamente alguns fizeram. Vão dizer que fizeram. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam, aleluia, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Então, como que você vai levar cativo a desobediência ou pensamentos ou entendimento? Como que você vai levar cativo o que Paulo falou? Cumprindo a lei, porque você peleja contra o diabo. Se o inimigo te incitar na sua mente de você fazer algo com as suas próprias mãos, e você esquecer da palavra, você estará louvando o inimigo. Mas se no momento você tiver a graça de Deus, de lembrar da palavra e ir buscar no Senhor e orar por aquelas pessoas que te perseguem, te atormentam, aleluia, você estará combatendo contra o diabo. Por isso que ele não quer que vocês obedeçam. Por isso que o diabo não quer que muitas pessoas venham para cá, para a igreja, aqui, nesse lugar. Porque nós ensinamos as pessoas a obediência a Cristo. Ensinamos que a obediência a Cristo é uma arma poderosa contra as trevas. E chega um ponto que o irmão vai exercitando isso, que você vai vencendo vários obstáculos da vida. E você vai aprendendo a vencer. Não vence com obediência, irmão. Por isso que eu digo sempre para as pessoas: a maior vitória é vencer o mal sem pecar. Irmãos, eu vou continuar isso, se Deus permitir, semana que vem. Porém, tem um irmão que nós postamos sobre predestinação, foi aquele assunto que nós falamos aqui outro dia. O irmão logo escreveu para mim pedindo para nós fazermos um estudo sobre obreiros, sobre pastores, e nós vamos fazer.
Ele disse: pastor, eu gostaria muito que o senhor falasse sobre a obediência ao pastor, a autoridade do pastor. Eu escrevi para ele algumas coisas, né, hoje, e disse para ele que para ele orar, toda a vontade do Senhor. Então eu não sei se eu vou continuar. Eu tenho vontade de continuar porque eu não li os versículos que eu queria outros ler, né? Mas eu creio que é suficiente. Poderíamos até falar mais em outras ocasiões sobre esse assunto. Tem muita coisa para se falar sobre isso. No entanto, exercite a mente de vocês. As crianças, quando alguém fala alguma coisa ou implicar, não se sinta triste nem vai chorar. Diga: Jesus me ama, meus irmãos lá na igreja me ama também. Eu já contei isso para vocês, né? Só vou falar porque ajuda no assunto. Certa vez alguém me desprezou. Contei isso para vocês. Fui para trás da minha casa e chorei muito, muito. Eu estava chorando e soluçado. Eu grande chorando, já pregador da palavra. O Espírito Santo é como se ele chegasse assim diante de mim. Eu estava baixado, triste. Mas falou assim, exatamente assim: por que você está chorando? Quantas pessoas te amam lá na igreja e lá no seu trabalho? Está chorando porque uma pessoa te desprezou? Eu falei: é mesmo. Eu cheguei lá com vergonha diante do Senhor, né? A minha mente voltou assim: peraí, claro. Porque nós exercitamos o mal bem dentro da nossa cabeça. E aí o diabo opera quando nós damos lugar às fraquezas. Eu tenho que me humilhar diante de Deus, mas ser forte diante do Senhor. Coração forte, pensamento fortalecido na graça do poder. Deus mostrou para vocês que o diabo apareceu para você zangado, ou que preparou uma armadilha, ou que vai te atacar. Quando você acordar, Satanás, graças a Deus me mostrou que agora eu vou derrotar você na oração. Senhor, tem misericórdia, Senhor, repreenda. Nada de ficar assustado. Pastor, o irmão teve uma profecia na rua e falou assim: sim, assustado por quê? Cadê sua cabeça? Sua mente está onde? Já está se sentindo derrotado porque alguém te fez uma ameaça? E onde está o Deus de Israel? Onde está a tua fé? Põe um escudo, põe na sua mão esquerda e com a mão direita segura a espada e vai para o combate e diga: Satanás, tu está derrotado em nome do Senhor Jesus. E ora ao Senhor. Se é algo que você não pode vencer, não pode fazer, pega a sua arma e vai nos pés do Senhor e começa a falar com o Senhor. Começa a falar. Use a palavra, use a fé, use-a, não guarda ela, não, use a fé. A fé é obediência. Você sabe que a fé perfeita é aquela: você lê, você obedece, você está cumprindo e você tem consciência que você está em obediência. Então o diabo não vai poder fazer coisa com você. Amém?